Olá, sejam muito bem-vindos a mais uma edição do Da Hora. E na edição de hoje iremos trazer que o uso de máscaras volta a ser recomendado no Ceará. Teremos também as pautas que estão tramitando no Legislativo, o cenário político local e nacional em ano de eleições, além das operações da Polícia Federal. Tudo isso e muito mais agora no seu Da Hora. Olá, nosso telespectador querido, que coisa boa começar a semana já na sua companhia. Eu gostaria de falar que eu já estou com o celular em mãos do nosso WhatsApp, aguardando a sua mensagem, o seu elogio, sua crítica e a sua sugestão de pauta. Nos conte o que tem acontecido no seu bairro, que nós iremos cobrar investigações. Eu já estou muito bem acompanhada aqui nessa bancada de Nayara Mello. Olá, Nayara. Olá, Marília. É sempre um prazer estar aqui com você e com o nosso telespectador. Inclusive, antes de começar tudo aqui, eu já quero mandar um abraço para um telespectador que eu encontrei na sexta-feira, que é o senhor Jander. Diz que está ligado todos os dias aqui na programação. Mandou um abraço para você e que torce muito por cada vez mais nosso sucesso aqui na bancada. Coisa boa, um abraço para o senhor e para todos os nossos telespectadores queridos que sempre mandam mensagem, mandam seu elogio. Enfim, é muito bom ter esse feedback, né, Nayara? Como eu sempre falo, o nosso telespectador, ele realmente nos ajuda a fazer o Da Hora. Quando ele manda a sua mensagem, quando ele conta o que tem acontecido no seu bairro, não é mesmo? E sabe o que eu estou sentindo falta? Estou sentindo falta da participação que eu sei que tem, só não estão participando e mandando o que está acontecendo. Do pessoal da Caucaia, da Messejana, que eu nunca mais ouvi, nem vi eles falando aqui no WhatsApp. Estou com saudade de vocês. Eu sei que vocês estão vendo, então fiquem à vontade para nos contar o que está acontecendo no seu bairro e na sua cidade, no caso de Caucaia, né? E, Nayara, nós já vamos iniciar as nossas notícias do dia falando em saúde. Isso porque na última sexta-feira, aqui no Ceará, foi emitido um decreto que faz novas recomendações em relação ao uso de máscaras. Confira. Passa a valer, a partir desta segunda-feira, em todo o Ceará, novo decreto de enfrentamento à Covid-19 que recomenda o uso de máscaras em ambientes fechados, incluindo instituições de ensino e em locais abertos que possibilitem aglomeração. A medida foi tomada pelo Comitê Estadual de Enfrentamento à Pandemia para conter o aumento de casos positivos para a doença observado em todo o Brasil. Há também situações em que o uso da máscara continua obrigatório. O uso da máscara é obrigatório em transporte público e também em equipamentos de saúde, como hospitais, clínicas e UPAs. A recomendação de uso de máscara para idosos, pessoas com comorbidade ou com sintomas de gripe também é mantida. Conforme a governadora, a ampliação da medida é uma forma de evitar que o número de novos casos de Covid-19 se mantenha em alta. O secretário de Saúde, Marcos Gadelha, que esteve ao lado da governadora, afirmou que o índice de testes positivos para a Covid subiu de 3,8% para 10,7% entre 22 de maio e 5 de junho. Ou seja, atualmente, de cada 10 pessoas que fazem o teste, uma confirma ter Covid. E nós já temos aqui em nossa bancada o diretor da Rede União, Aécio Tavares. Seja muito bem-vindo, Aécio. Obrigado, Marília. Obrigado, Nayara, você telespectador. Obrigado pela sua audiência. Começando uma semana informado com notícias quentes e a verdade da notícia por trás dos bastidores, sem medo de falar. Estamos aqui, estamos juntos. Eu já gostaria de começar aqui lhe perguntando sobre o uso de máscaras. Você vai começar a utilizar a máscara novamente? Existe uma recomendação, né, aqui no âmbito do estado do Ceará, mas no âmbito internacional, a Organização Mundial de Saúde, ela tem recomendado o uso ou não uso de máscaras. Nós vemos na França, onde já não se utiliza mais a máscara, nós vemos Espanha, alguns países da Europa, até Portugal também, mas aqui em Fortaleza, aqui no Ceará especificamente, houve uma recomendação, ou seja, não é uma obrigatoriedade. Onde é obrigatório? Hospitais, clínicas. Mas aí você pode se precaver. Por quê? Porque nós estamos em um período onde as doenças sazonais, elas estão em alta, né? Nós temos algumas doenças transmitidas por vias respiratórias que estão em alta. Os hospitais estão aí, cheios de crianças com problemas respiratórios, com dengue, com as ameaças de outras doenças, como por exemplo da varíola do macaco, onde já existe confirmação no Brasil. Então, por uma questão de precaução, vamos usar as máscaras em ambientes fechados, ter esse cuidado
não só por questão da Covid, mas por questão de outras doenças. E também vem muito a questão da conscientização, não é mesmo, Nayara e Aécio? Se você está doente, se você está com algum sintoma de gripe, use sua máscara, tente ficar em casa. Se não pode ficar em casa, tenha todo o cuidado ali do distanciamento com as pessoas, informe que você está gripado, porque o que acontece é que hoje as pessoas tendem a ir para a rua novamente tossindo, gripado, e aí acaba que aumenta, né, a quantidade de pessoas nos hospitais, e aí vem realmente o uso da máscara como uma recomendação. Nayara? É verdade, eu até estava observando e conversando mais cedo aqui que se puder usar, né, quem pode, quem tem máscara, que todo mundo tem, já que por um bom tempo foi obrigatório, faça o uso, porque você está tendo um ato de amor consigo mesmo, você está se prevenindo, porque tem muita gente que, como você falou, está gripado, não pode deixar de trabalhar e às vezes não está usando máscara no transporte coletivo, porque tem também, apesar de ser obrigatório. E você usando, você já tem uma proteção a mais, apesar de não ser o ideal, que era os dois usando máscaras, mas como não tem, pelo menos você está garantindo a sua proteção. Agora eu vou mudar um pouquinho de assunto, porque estudantes que se prepararam para o concurso do Metrofor, previsto para este domingo, dia 12, tiveram uma surpresa nada agradável. Confira. O concurso público da Companhia Cearense de Transportes Metropolitanos, com provas previstas para as 9 horas deste domingo e mais de 30 mil inscritos, foi suspenso pela Justiça do Ceará. Os candidatos foram pegos de surpresa e muitos deles só souberam da suspensão no local da prova. A Justiça argumentou que o edital não exige requisitos mínimos para a função de assistente condutor de VLT e deve ser suspenso até a retificação. A companhia afirmou que não tinha sido notificada e ainda não há informações sobre nova data do certame ou sobre a devolução da inscrição. A professora de Direito, Malu Gaspar, afirma que o candidato pode buscar seus direitos para tentar conseguir a restituição dos gastos, pelo menos com a inscrição. Já sobre os gastos com transporte, hospedagem e alimentação, como também o dano moral, só judicializando, ou seja, buscando o poder judiciário. O advogado e doutor em Direito Constitucional Gustavo Brígido acredita que o Metrofor poderia ter corrigido eventual irregularidade por conta própria, em razão do princípio da autotutela, visto que a ação foi ajuizada com prazo suficiente para tanto. Na madrugada deste domingo, a Comissão Executiva do Vestibular da Universidade Estadual do Ceará, a banca organizadora do certame, informou a suspensão das provas. O juiz Maurício Fernandes Gomes argumentou que o edital fere resolução do Conselho Nacional de Trânsito e do Código de Trânsito. Ele destacou que, principalmente por não prever como pré-requisito na inscrição do concurso ter competidor habilitação na categoria D e idade superior a 21 anos, já que este último requisito é condição para obtenção do primeiro. A Justiça mandou ainda reabrir as inscrições. Abre aspas, determino ainda que a prestadora do serviço público promova a reabertura das inscrições ao referido cargo no prazo de 5 dias úteis, sob pena de multa diária no valor de R$5.000, a ser revertida em favor do Fundo de Defesa dos Direitos Difusos do Estado do Ceará. Fecha aspas. E uma decisão do STF em relação à não obrigação das operadoras dos planos de saúde em cobrir procedimentos médicos que não estão previstos na lista da Agência Nacional de Saúde está trazendo aí muita preocupação a muitas famílias. Confira. O Superior Tribunal de Justiça definiu que os planos de saúde não são obrigados, em regra, a custear tratamentos que estejam fora da lista de cobertura mínima definida pela Agência Nacional de Saúde Suplementar. Essa decisão está trazendo muita insegurança para quem é consumidor. Por quê? Durante os últimos 20 anos, vigorava dentro do Poder Judiciário a regra de que o rol da ANS ele era meramente exemplificativo. Ele era uma garantia mínima de cobertura. E com essa decisão, embora tenha sido colocado que o rol é, em regra, taxativo e tenha sido prevista algumas exceções para que as operadoras possam dar cobertura além do que está previsto no rol, na prática, o que a gente vê que acontece é que, se não estiver no rol, o plano de saúde nega.
E ele nega no momento em que a pessoa mais precisa do plano de saúde. De acordo com a maioria dos ministros, as operadoras não são obrigadas a custear tratamento que não consta no rol, inclusive se na lista existe outro tratamento eficaz e seguro para a mesma doença. Janiele Severo é impactada diretamente com essa decisão. Eu tenho um filho de 9 anos que foi diagnosticado com transtorno do espectro autista quando ele tinha 2. Ele tem um grau de necessidade de suporte de moderado a grave e ele faz hoje pelo menos 11 sessões de terapia semanais, além dele fazer o que se chama de terapia ABA, que envolve um AT, que é de mais 10 horas semanais. E para vocês terem uma noção, embora eu tenha uma tutela de urgência que beneficia, que foi através de uma ação civil pública movida pela Associação Fortaleza Azul, ainda assim eu pago 2 planos de saúde para que ele possa ser atendido com a globalidade das terapias que ele precisa. E mesmo tendo os 2 planos de saúde, eu não sei como é que vai ficar hoje os atendimentos dele. Os ministros do STJ, por outro lado, fixaram critérios para a autorização em caráter excepcional de tratamentos fora da lista. A partir de agora, os beneficiários de planos de saúde que continuem precisando de um tratamento especial, que não esteja lá especificamente no rol da ANS, eles vão continuar podendo pleitear seus direitos perante o judiciário ou perante o próprio plano de saúde, porque a tese firmada ela não fecha portas, ela não termina e não finaliza qualquer direito que inclusive já foi concedido ou já foi negociado com o seu próprio plano de saúde. Eu acho que o judiciário, principalmente de primeira e de segunda instância, tem que mostrar para o Superior Tribunal de Justiça que a decisão está em descompasso com a realidade das famílias que efetivamente precisam do plano de saúde. Agora você fica aí com a gente, aguarde a nossa volta aqui, nós vamos para um breve intervalo. E voltamos já falando da disputa territorial que está acontecendo entre o Ceará e o Piauí e tem gerado incertezas entre os moradores da divisa. Confira. As terras do Ceará, reivindicadas na Justiça pelo Piauí, têm potencial para a geração de energia limpa, abrigam parques ecológicos que recebem milhares de turistas e possuem forte produção no agronegócio, além de equipamentos municipais e estaduais, como hospitais, estradas e um aeroporto. O conflito pelas terras já afasta investidores e pode criar uma barreira fiscal para o comércio local, segundo empresários e políticos cearenses. O Piauí pede no Supremo Tribunal Federal mais de 2.000 quilômetros quadrados de terras que o Ceará supostamente invadiu no estado vizinho. Um estudo prévio do Exército solicitado pelo STF e pago pelo Piauí define a divisa entre os estados ainda mais ao oeste, ou seja, o Ceará deverá devolver mais terra que o reivindicado pelos piauienses caso perca a ação. O procurador do Piauí, Luiz Felipe Ribeiro, diz não haver interesse econômico na ação que reivindica as terras, mas o reconhecimento jurídico de um decreto de 1880 que determina a região como piauiense. O governo do estado do Ceará disse que atua para manter a integralidade do território. Para tanto, apresentou todas as evidências técnicas, como estudos do Instituto de Pesquisa e Estratégia Econômica do Ceará e da Procuradoria-Geral do Estado, da posse das áreas dos municípios, bem como os aspectos culturais, tradicionais e de identificação da população cearense ali instalada. O caso tem relatoria da ministra Carmen Lúcia e, se aceito, conforme o estudo do Exército, 13 cidades cearenses perdem até 90% do território, entre elas Granja, Viçosa do Ceará, Tianguá, Ubajara, Ibiapina, São Benedito, Carnaubal, Guaraciaba do Norte, Croatá, Ipueiras, Poranga, Ipaporanga e Crateús. Com isso, 172 unidades de saúde, 290 escolas, 598 torres eólicas, entre outros ativos, passam ao Piauí. A decisão também ampliaria o tamanho de 8 cidades piauienses: Luiz Correia, Cocal, Cocal dos Alves, São João da Fronteira, Pedro II, Buriti dos Montes, Piracuruca e São Miguel do Tapuio. Atualmente, a Serra da Ibiapaba tem parques eólicos que somam 598 aerogeradores e empresas do setor também já adquiriram terras para implantar novas torres de geração de energia a partir do vento. A região também tem forte produção no agronegócio,
polos turísticos e segurança hídrica, uma vantagem no Nordeste brasileiro, historicamente afetado pela estiagem. A região tem também equipamentos instalados pelo governo do Ceará ao longo de décadas, como delegacias, escolas e o aeroporto de São Benedito, sob gestão estadual. O Parque Nacional de Ubajara, com trilhas, mirantes, grutas e cachoeiras que atraem milhares de turistas todos os anos, passaria a pertencer ao território piauiense pelo estudo do Exército. O parque ganhou recentemente um teleférico. Se o STF decidir a favor do Piauí, o parque, que é um dos principais pontos turísticos do Ceará, passa a pertencer ao estado vizinho. Moradores da região afirmam que o Piauí tem interesse no potencial econômico da região. Luiz Felipe, procurador do Piauí, nega. Aécio Tavares, você que é um grande conhecedor do Piauí, o que falar dessa disputa? Eu conheço uma boa parte do Piauí, cidades bonitas, Parnaíba, Teresina e aquela região mais próxima aqui do Ceará, né? Tipo Piripiri, Capitão de Campos, Campo Maior e, acima de tudo, o nosso Ceará, nossas belezas do Ceará. Eu espero que esse negócio aí não aprove, né? Que não haja essa mudança, porque vai ter que ter uma mudança aqui na bancada. Eu vou ter que trabalhar ao lado de uma piauiense aqui, que é lá de Crateús. Acho que Crateús vai entrar no rol dessas cidades aí que estão sendo requeridas pelo Piauí. Isso é uma coisa já antiga, né? Porque houve no passado uma negociação, um acordo de cavalheiros aí entre o governo do Ceará e do Piauí com relação a essa região, mas a perda para o Ceará seria gigantesca. Por exemplo, nós não teríamos mais a bica do Ipu. Vai para onde? Para a bica do Ipu. Aonde? No Piauí. Ipu, Piauí. Até combina, mas é melhor ser cearense mesmo. A Cachoeira do Boi Morto, lá em Ubajara, a região Serrana do São Benedito, toda aquela região da serra ali, depois da Serra da Ibiapaba, seria uma perda tremenda para a economia, para as belezas naturais e para nós cearenses que temos o orgulho de termos estas cidades, esses municípios como parte integrante do território do Ceará. Nayara, você gostaria de ser piauiense? Olha, não é nem que eu não gostaria de ser piauiense, é porque eu sou muito apaixonada pelo meu estado. Eu sou cearense com muito orgulho. Eu não gostaria de, agora, a essa altura da vida, deixar de ser cearense e passar a ser qualquer outra coisa. Eu gosto muito de ser cearense, acho lindo o nosso estado, as nossas riquezas. E, como a gente pôde ver na matéria, tem muita riqueza envolvida aí, né? De segurança hídrica, parque eólico, turismo também, como falou de Ubajara. Então, é uma perda muito grande, caso o Piauí consiga na justiça, mas eu espero que não. Eu espero que tudo se mantenha como está, até porque tem tanto tempo. E tem um detalhe, o estudo que foi feito pelo Exército estima que a região a ser pega de volta pelo Piauí é maior ainda do que o que o Piauí pediu. Então, não faz sentido. Vai ser muita gente, fora o sentimento. Como eu acabei de externar o meu aqui, tem muita gente com esse mesmo sentimento. Tipo, viveu a vida inteira sendo cearense, morando no Ceará, aí de repente não é mais, é piauiense. Vamos pensar aqui também, Mayara, as questões de ordem financeiras, né? As perdas financeiras com a questão de todo o investimento, de toda a infraestrutura e de todo o aparelhamento desses municípios. Vamos pensar também no cidadão comum, no cidadão normal que tem sua carteira de identidade. Naturalidade, Crateús, Ceará. Vixe, agora vai ter que mudar para Piauí. Vai ser uma burocracia horrível, além das perdas. E tem que saber também se essa população, ela realmente deseja continuar sendo cearense ou ela gostaria de mudar para ser piauiense. Seria o caso de haver um plebiscito e ser respeitado o direito da pessoa que mora naquele lugar, já que nós temos no Brasil tantas leis beneficiando, por exemplo, as comunidades indígenas, ouvindo as comunidades, ouvir o povo. Vamos ouvir a população, o povo. Meu irmão, você é cearense de São Benedito. Você gostaria de ser piauiense de São Benedito? Ou você gostaria de continuar? A Nayara quer continuar sendo cearense de Crateús. E eu sou cearense de Aurora. Se o território da Paraíba, que fica ligado lá à minha cidade, Aurora, quisesse mudar, eu seria o primeiro a ser contra. Eu sou cearense, tenho orgulho de ser cearense, apesar de amar a Paraíba. Mas, no caso lá da região, principalmente aquela região serrana ali, eu acredito sim que todo mundo tem orgulho de ser cearense. Agora, isso é uma briga que vai para a Justiça, vai para o STF, vai para um âmbito que não nos compete, mas
cabe a nós um alerta ou um pedido. Vamos ouvir a população, fazer um plebiscito, vamos ouvir o povo, né? O povo que escolhe o governo deveria ser o povo que deveria também escolher agora, já que nós já somos cearenses e aí está sendo nos impostos ser piauiense. Tá legal isso? Acredito que não. Olha, essa eu concordo plenamente com você. Acho justíssimo ter um plebiscito. Se realmente esse litígio continuar, eu acho que era muito interessante que tivesse mesmo um plebiscito para as pessoas poderem opinar, porque realmente o poder não emana do povo. Então, é muito interessante que isso nós possamos decidir, porque envolve muita questão emocional também, identificação cultural. Então, apesar das culturas se parecerem, de ser pertinho e tudo, mas ainda assim eu sustento essa opinião de que, caso o litígio continue, que vá para um plebiscito. Agora nós vamos mudar um pouquinho de assunto, porque neste ano a estimativa de colheita de grãos no Brasil deve alcançar mais de 200 milhões de toneladas. Segundo a Companhia Nacional de Abastecimento, a Conab, a safra de grãos brasileira 2021-2022 deve alcançar 271,3 milhões de toneladas. A estimativa, que faz parte do 9º levantamento da safra divulgado pela empresa, aponta ainda o ganho de 15,8 milhões de toneladas na comparação com a safra de 2020 e 2021. O aumento na produção é explicado por um melhor desempenho do milho, que apresentou crescimento de 32,3%, mesmo com as perdas causadas pelo comportamento climático e o baixo índice pluviométrico na região Centro-Sul. Em relação ao arroz, a produção será menor que o da safra passada. A queda estimada é de 9,9%. Com isso, a safra deve ficar em 10,6 milhões de toneladas, das quais 9,8 milhões são de cultivo irrigado e 0,8 milhões com plantio sequeiro. A soja também terá uma queda na produção. Está estimada em 10,1% menor em relação à safra anterior e deve ficar em 124,3 milhões. Já as safras de feijão e de algodão terão aumento em relação à safra anterior. Na de feijão, a Conab estima um aumento de 6,6%, com a produção ficando em 3,1 milhões de toneladas. A safra de algodão deve ter um crescimento de 19,3%. A estimativa é que a safra seja de 2,82 milhões de toneladas. E neste mês é celebrado a campanha Junho Violeta, que tem por objetivo o cuidado com os idosos. Confira. No mês de junho é celebrado o Dia Mundial de Conscientização da Violência contra a Pessoa Idosa. Em tempos de pandemia, a data ganha ainda mais relevância devido ao aumento das denúncias de crimes contra pessoas que são fragilizadas, sofrem negligência, abandono, abuso, violência física e psicológica. A Constituição já prevê no artigo 213 que é dever do Estado, da sociedade, da família, ela amparar o idoso e garantir que ele tenha uma vida digna, um bem-estar. E junto a isso, o Estatuto do Idoso, a Lei 10.741, ela estabelece um rol de direitos para os idosos e também estabelece penas para os casos em que há o desrespeito desses direitos dos idosos. De acordo com especialistas, uma das violências evidentes contra os idosos é a psicológica. Os crimes mais comuns, os tipos de violência em que o idoso é vítima, eu diria que da violência psicológica. E também é uma violência que nem chega aos holofotes, né? É uma violência praticada, que é velada ali no seio familiar, que nem se chega ao conhecimento das pessoas. Segundo o Dr. Nairton Cruz, alguns idosos que sofrem violência acabam mudando seu comportamento perante a sociedade. Observe ao seu redor se existe aquele idoso que antes era uma pessoa que contribuía no seu meio, que era uma pessoa sorridente, mas passou a ficar mais isolada, ou aquela pessoa que passou a evitar as reuniões de amigos, reuniões familiares. Existe como nós ajudarmos essas pessoas. De acordo com a advogada Jamile Rodrigues, as denúncias podem ser realizadas através do número 100. Eu aconselharia discar 100, porque é anônimo, é gratuito e funciona 24 horas. Você faz a denúncia e a partir de então essa denúncia vai ser encaminhada e vai ser apurada. Daí então, a partir da apuração,
é que, se constatado que há o crime, aí irão ser tomadas as providências para esse caso. Nayara, Aécio, nós estamos vendo aí mais uma campanha de alerta e conscientização importantíssima, né, do cuidado e da sensibilidade ali em relação aos direitos dos idosos, que muitas vezes não são respeitados, como nós vimos na matéria, mas que é de extrema importância que cada um tenha essa responsabilidade no cuidado e na preservação de pessoas que contribuíram tanto e que ainda contribuem para a sociedade, não é mesmo, Aécio? Com certeza, nossos idosos precisam ser cuidados, nós precisamos ter leis que preservem os seus direitos, acima de tudo, lhe assegurem a dignidade na maioridade, na velhice, né? Como dizia assim, eu já passei dos 50, ainda vai demorar uns 50 anos para você chamar de velho, mas eu já estou preocupado com isso. Mas eu me preocupo com essa questão do cuidado com os idosos, porque muitas vezes a família não consegue prover essa dignidade, pelo contrário. A gente vê muita história de maltratos com idosos, a gente vê muita história de pessoas usurpando do bem do idoso, da aposentadoria, do cartão do INSS, da aposentadoria, do dinheiro, dos bens do idoso. Então, nós precisamos ter um olhar para esse povo que já contribuiu suficientemente para merecer a nossa atenção, pelo menos a atenção básica. E que normalmente são pessoas que estão vulneráveis, né? É como se estivessem voltando à infância, dependem das outras pessoas. Então é interessante ter o cuidado, o amor acima de tudo, no cuidado com o idoso. E esse ponto que você mencionou de muitas pessoas usurparem do que é do idoso acontece demais. Infelizmente é uma realidade comum, não deveria, mas é uma realidade comum de pessoas, filhos, netos, enfim, se aproveitarem da situação, nem cuidam direito da forma que deveria ser cuidado no idoso e ainda se aproveitam dos bens do que a pessoa tenha. Então, é uma realidade muito triste. Fica aí o alerta para você, caso você conviva, conheça alguém, né? Fique atento, porque não é para ser admitido esse tipo de comportamento. E dentro dessa realidade é muito comum nós vermos nas ruas, pelo menos aqui de Fortaleza, idosos pedindo nos sinais. Idosos que muitas vezes são aposentados, mas que estão lá porque a família às vezes coloca, né, o idoso para passar por aquela situação e fica recebendo o dinheiro, como a Aécio falou, como a Nayara falou. Então, realmente é algo que merece toda a atenção. Então, se você vê algum caso de violência contra o idoso, seja ele qual for, diz que sim. É anônimo, não vai ser, sua identidade não vai ser mostrada, né, lá. Então, assim, realmente denuncie, não deixe passar, porque passa pela nossa responsabilidade realmente esse cuidado. E agora vamos mudar de assunto e falar a você, nosso telespectador, atenção, porque foi autorizado hoje mais um concurso público. Confira. A Força Nacional de Segurança Pública foi autorizada nesta segunda-feira a atuar em apoio ao Ministério da Saúde na terra indígena Paracanã, no estado do Pará. A portaria do Ministério da Justiça e Segurança Pública, que determina a medida, está publicada no Diário Oficial da União de hoje. Os militares participarão de ações fundamentais à preservação da ordem pública e da segurança das pessoas e da proteção do patrimônio, em caráter planejado por 30 dias, no período de 17 de junho a 16 de julho deste ano. O emprego da Força Nacional obedecerá ao planejamento definido pela Diretoria da Força Nacional de Segurança Pública e ocorrerá em articulação com os órgãos de segurança pública do Pará, sob a coordenação da Polícia Federal. Vimos agora a última atualização, antes do fechamento do nosso jornal, sobre essa matéria da questão dos corpos que ainda não tinham sido encontrados, mas já foram posteriormente. Nós atualizaremos essa notícia. Agora nós vamos ver sobre o concurso da Receita Federal. Uma portaria publicada hoje no Diário Oficial da União autoriza a realização de concurso público da Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil, com 699 vagas. Do total de vagas, 469 serão destinadas para o cargo de analista tributário e 230 para o cargo de auditor fiscal. Segundo a portaria, o prazo para a publicação do edital de abertura do concurso público será de 6 meses contados a partir de hoje. A portaria também autoriza o prazo de 2 meses de antecedência mínima entre a publicação do edital e a realização da primeira prova do certame. Em nota, o órgão afirma que a publicação da portaria é a confirmação de uma das pautas prioritárias da administração da Receita Federal.
Aécio e Nayara, muito importante, não é mesmo nós vermos aí esses concursos públicos aos nossos telespectadores que estão estudando e estão buscando realmente essa estabilidade. O que você acha, Aécio? O concurso público, ele é, acho que o sonho de todo brasileiro, né? O serviço público. Uma segurança do seu salário, uma certa estabilidade na sua profissão. E aí nós precisamos realmente, às vezes, nós vemos muitos setores do país, da nação, carentes de profissionais, INSS, por exemplo, né? O setor de saúde, o setor, as polícias, o setor de segurança. Então, é mais uma oportunidade aí para que se amplie a cobertura em setores públicos brasileiros. Verdade, foi publicado hoje no Diário Oficial da União também sobre autorizando um novo concurso do INSS, né? Isso. Que já havia muitas pessoas, muitos servidores, inclusive, falavam que já estava precisando há um certo tempo. Então, hoje foi publicado no Diário Oficial da União e vai ser ainda responsabilidade agora do INSS providenciar editais e tudo mais, todas as regras para poder colocar realmente esse concurso para frente. Agora nós vamos falar que senadores protestam contra a decisão do Superior Tribunal de Justiça sobre cobertura dos planos de saúde. Com a recente decisão do Superior Tribunal de Justiça, os planos de saúde passam a cobrir apenas os tratamentos que estão na lista da Agência Nacional de Saúde Suplementar. Isso ameaça a manutenção de vários tratamentos de pacientes. Senadores da base do governo e da oposição acabaram se unindo contra a decisão. Eles defendem que a lista da ANS seja apenas exemplificativa. A senadora Zenaide Maia foi uma das primeiras a reagir, coordenando a medida ao discursar no plenário do Senado no mesmo dia em que houve a decisão do STJ. A senadora Mara Gabrilli também criticou a mudança. Essa perda absurda que a gente teve acaba afetando não só milhares de pessoas com deficiência no país, mas também as pessoas com autismo, as pessoas com doenças raras e ainda pessoas com outras doenças crônicas. Todos esses cidadãos correm o risco de terem suas terapias excluídas da cobertura dos planos. Essas pessoas ficarão desamparadas, assim como muitos outros pacientes que estão em tratamento por doenças graves, como câncer ou doenças degenerativas, afirmou Mara Gabrilli em plenário. O senador Jean Paul Prats ressaltou que agora os convênios serão obrigados a cobrir apenas os procedimentos listados pela ANS. Antes, a lista era considerada como guia e os pacientes conseguiam tratamentos fora da lista recorrendo à justiça. Por sua vez, o senador Eduardo Girão se disse surpreso com a decisão do STJ, que, segundo ele, favorece os poderosos planos de saúde, penalizando quem tem deficiência e doenças raras. Já a senadora Elisiane Gama afirmou que a mudança vai prejudicar milhares de famílias que eram beneficiadas por tratamentos de saúde que não constavam no rol de tratamentos da ANS. Os senadores Álvaro Dias e Paulo Paim divulgaram declarações no mesmo sentido. Até agora, 8 projetos de lei foram apresentados por senadores e senadoras, todos na mesma linha: impedir que a lista de doenças da Agência Nacional de Saúde Suplementar seja taxativa. E nós vamos agora para um rápido intervalo e daqui a pouco voltamos com mais da política do cenário local e nacional em anos de eleições. Voltamos e já recebemos aqui uma denúncia da Associação dos Moradores do Conjunto São Bernardo em Messejana. Eles alegam que lá está uma buraqueira muito grande e um descaso com os moradores da região. Confira. O rapaz vizinho pegou, deu R$200, ele botou o asfalto no quintal benzinho da casa dele e está lá na Regional 6, provando, confirmando que foi feito o asfalto na rua e lá nem o carro do lixo está entrando porque não tem mais condições, não foi feito nada lá. E a gente pede à prefeitura que ela tome as providências, porque as áreas do Conjunto São Bernardo e o bairro de Messejana se encontram totalmente abandonados por parte dos poderes públicos. Nós estamos aqui para cobrar, reivindicar. Nós não estamos aqui para estar batendo palma para a prefeitura quando está fazendo as coisas erradas. Nós estamos do lado de quem faz as coisas direitas, mas executa, tira do papel.
Vocês viram aí a pauta de reivindicações e reclamação do Valdir, que não foi atendido. E questão de saneamento básico, de infraestrutura em Messejana, ou seja, em Fortaleza, está muito precário. Dificuldade muito grande nas ruas. Então, vimos aí que as autoridades tomam as providências. Eu estive presente na rua Nicolau Coelho com a cobertura do J. Augusto e constatei o problema que a rua se encontra. Então, nós pedimos que as autoridades tomem providência urgente, porque essa rua está intransitável, cheia de buraco, cheia de lama e muito estreita. É uma rua de grande necessidade para a nossa comunidade. Edmilson Coelho, agradecer a Deus estar aqui hoje, essa manhã, aqui na rua Nicolau Coelho, aqui em Messejana. É a rua que liga aqui a Grande Messejana, a situação da rua Nicolau Coelho, né? Bem estreitinha, cheia de buraco. Os moradores aqui reivindicam que a Prefeitura Municipal de Fortaleza, o prefeito, veja essa situação. Aqui é uma rua muito apertada, ali tem um canto de carro, ela vai ligar ali a Amo de Melo, né? Para sair na BR-116, pegando ali a Frei Cirilo também. E olha a situação, vai mostrando, Augusto, aqui, meu amigo J. Augusto, vai ser a Deus por sua presença aqui. Mostra. Esgoto, né? O pessoal bota até umas pedras aí no esgoto para que não caia, né? A situação é crítica, cheia de pedras, o morador bota a água, os carros passam aqui, molha todo mundo, inclusive vai dar um banho em nós agora. Esgoto a céu aberto, mas Messejana, Sítio São José, Messejana, o que nós recebemos é esgoto mesmo. Então, a gente não tem de que reclama, fala, mas a gente não pode ficar parado, né, Augusto? Perfeitamente, Edmilson. O cidadão tem o seu pequeno comércio. É um verdadeiro descaso com a população de Messejana. E Aécio e Nayara, o que me parece aqui é que as denúncias são a mesma, porque é o mesmo problema em vários bairros de Fortaleza. É a buraqueira assim, sem tamanho, é realmente um descaso com a população que precisa ali transitar no ambiente, além dos riscos de doença, lixos acumulados. É assim, um verdadeiro realmente abandono da cidade, não é mesmo, Aécio? Com toda certeza. Eu ando muito ali na região da Messejana e esses bairros aí citados, né, como São Bernardo, Sítio São João, Conjunto Palmeiras, aquela região ali é uma região que parece que não existe uma prefeitura, parece que não existe uma administração pública, parece que está todo mundo largado à sua própria sorte, né? Essas ruas mostradas aí, nós temos várias denúncias. Inclusive, nós pedimos a você, telespectador, que possa fazer uma filmagem aí do seu bairro. A gente vai cobrar aqui da prefeitura. Olha, nós estamos aqui esperando aparecer alguém da prefeitura aqui para conversar com a gente, dar uma resposta para você. A gente vai lá, eles não podem falar, a assessoria de imprensa não atende, não fala, mas nós continuamos falando, repetindo que a cidade de Fortaleza, os bairros, a periferia de Fortaleza está realmente abandonada. E eu queria perguntar aqui para o prefeito de Fortaleza. Seu prefeito, me ajude, não me faça vergonha. Como é que eu vou passar com a minha mãezinha lá na Messejana? E como é que eu vou explicar para a minha mãezinha, quando ela cair lá naqueles buracos lá na Messejana, quando eu vier com o meu carro, furar um pneu, estourar um pneu, lá nessa rua lá de Messejana, no bairro de Messejana, eu vou ter coragem de dizer para a minha mãezinha que eu voltei no senhor, seu prefeito. Não me faça vergonha não, me ajude. Olhe para o povo da periferia, olhe para a Grande Messejana, olhe para a cidade como um todo. Não se preocupe só com aprontar os quiosques da beira-mar, não fique focado só nos bairros nobres da cidade. Vá para a periferia, porque lá tem um povo que tem título de eleitor e que vota também. Sem dúvidas, e como você falou agora do pneu, eu queria saber, Aécio e Nayara, se o pneu do meu carro furar, tem como levar lá no prefeito para ele poder arcar com os prejuízos? Porque é uma realidade, muitas pessoas têm reclamado disso. Gente, o WhatsApp do programa não para de denúncias relativas a esse mesmo problema. Então, assim, algo que nós estamos aqui investigando e cobrando respostas. O Da Hora está com a bancada aqui aberta para que a prefeitura possa esclarecer mais informações sobre isso, não é mesmo, Nayara? Verdade, é como a Aécio falou, que a prefeitura não olha só para os bairros mais centrais, os bairros nobres da cidade. Porque além dele, eles têm necessidades, as pessoas que vivem na periferia é uma população muito grande, acredito que seja a maior parte da cidade de Fortaleza, e tem necessidades que estão aí. A gente mostra a todo momento necessidades gritantes, como o mínimo que é saneamento básico, né?
que eu fiquei horrorizada com aqueles esgotos ali a céu aberto. Aquele ali ainda não é tão ruim, não. Ainda tem coisa mais ruim do que aquele ali na cidade. É só você andar em Fortaleza. Vá no Antônio Bezerra, vá na região ali do Alto do Bode, vá na região ali da Messejana, vá lá para lá do conjunto Ayrton Senna, vá nessas regiões mais da periferia de Fortaleza, que você vai ver que é um verdadeiro abandono, é um verdadeiro descaso com a população, é esgoto a céu aberto. Eu sei que também existe a falha da própria população, porque já está tão imersa num descaso que também faz o seu descaso. Mas tem que haver uma mudança de atitude da governança municipal. Tem que haver um olhar para essa sociedade, para esse povo. Já não basta a gente não ter saúde, já não basta a gente não ter condição de ter o alimento certo, já não basta a gente não ter remédio, já não basta a gente viver nessa situação de opressão, de insegurança e ter que viver também com a lama na porta, com os mosquitos, com as doenças chegando ali sem a gente poder fazer nada. Tem que haver uma mudança de postura do poder municipal. Seu prefeito, a minha mãe vai ficar chateada comigo se souber que eu votei no senhor, viu? Verdade. Não. Desculpa, Marília. Pode falar, Nayara. Não, eu ia concordar com ele, que realmente fica complicado a gente abrir a boca e dizer que elegeu político tal, ou político B ou C, porque quando a gente precisa, quando a gente vê, a realidade é essa, né? Infelizmente é o que a gente tem noticiado, tem presenciado, inclusive quem anda na periferia, vê que realmente é assim, não é aquela rua, não é aquele bairro. Acontece muito aqui em Fortaleza. Não é uma exclusividade da comunidade aí da Messejana, né? E como o Écio falou agora em relação aos problemas de saúde, que estão completamente ligados a esse problema da buraqueira, da lama parada. Por quê? Porque se tem essa lama, tem ali o mosquito da dengue, tem realmente as viroses aumentando. Então, como que nós vamos ter a saúde boa se temos lixo ali na porta de casa, se temos esse alagamento, se temos esse problema? Então, quando a prefeitura cuida do saneamento, cuida ali da mobilidade, ela está também se preocupando com a saúde, só que no caso está faltando os dois, né? O que complica ainda mais, não é mesmo, Écio? Com toda certeza. Uma coisa traz a outra, atrai a outra. Nós estamos nesse período sazonal onde as doenças dengue, chikungunya, zika, as gripes e outras doenças, principalmente com as crianças, onde nós não temos um atendimento adequado na rede pública de saúde. Você pode ir em qualquer hospital agora, me prova o contrário. Vá num hospital agora infantil e me prove ao contrário, que tem atendimento médico, que tem medicamento, que as pessoas estão sendo atendidas de forma adequada, estão sendo estão tendo respeitados os seus direitos como cidadão. Me provar o contrário que a gente coloca aqui, a gente noticia aqui. Mas, infelizmente, o que existe é um descaso. Porque aumentou. Tem que se preparar para isso. Já sabe que é um período sazonal, precisa se preparar para que dê assistência adequada a essa população. Verdade, ao mesmo tempo em que nós noticiamos, nós colocamos a aflição do cidadão comum quanto aos problemas do seu bairro, da sua cidade. Nós noticiaremos com o maior prazer no momento em que vier algum representante do poder público, da prefeitura no caso, vir aqui dizer, estamos tomando uma providência, está sendo feito tal coisa, o prazo de entrega é dia tal. E cumprir, claro, porque só falar não adianta. Agora vamos mudar um pouquinho de assunto, porque o partido PL deve buscar nova empresa para fiscalizar as eleições. O PL, partido do presidente Jair Bolsonaro, deve buscar uma nova empresa para fiscalizar as eleições deste ano. Nesta segunda-feira, Valdemar da Costa Neto, dirigente da Legenda e um dos coordenadores de campanha da reeleição do presidente, deve conversar com uma empresa estrangeira. Uma outra empresa nacional também já está em seu radar. O partido já havia indicado uma empresa chamada Instituto Voto Legal, que pediu nesta semana o credenciamento junto ao Tribunal Superior Eleitoral com o objetivo de fiscalizar as eleições. Mas a avaliação de fontes do partido é de que o plano de trabalho apresentado pela empresa faz sugestões que vão além do que o partido deseja. Propõe, por exemplo, a auditagem da eleição. A ideia de Valdemar da Costa Neto é que a empresa se restrinja a fiscalizar as eleições sem avançar sobre as prerrogativas do Tribunal Superior Eleitoral. Aécio, qual a sua opinião sobre essa medida tomada pelo PL? Olha, é verdade que nós já temos falado muito sobre isso. Tem aquele ditado que diz onde há fumaça, há fogo.
Muitas pessoas já levantaram questionamentos e desconfianças com relação às apurações das eleições e principalmente com a urna eletrônica. E eu já falei aqui que a urna ela é confiável, mas só que existem operadores. Tem que ser fiscalizado. Mas o que o PL está fazendo, ele está teimando contra é uma queda de braço contra o TSE e o próprio STF, que já usou de um expediente chamado obter dictum. Você sabe o que é um obter dictum, Nayara? Não, me conte. Pois é uma ameaça. Os tribunais eles já têm ameaçado, inclusive, e vai para votação uma lei que impossibilita os partidos ou as pessoas de questionarem, de desconfiarem das apurações das eleições, de desconfiarem da urna. O que eu acho isso altamente arbitrário. Eu acho que tá virando uma ditadura. Ou seja, eu não posso fiscalizar, eu não posso desconfiar. Eu tenho que dizer, não, eu confio. Sem confiar, mentir para mim mesmo, aí é brincadeira, né? Onde entra a liberdade de expressão, não é mesmo, Écio? Com certeza, é um direito da gente desconfiar. Você vai no supermercado e faz uma compra. Eu não sei se você faz, mas quando termina, às vezes eu acho que o valor foi muito. Eu vou olhar lá no cupom fiscal, se está tudo direitinho, tudo com preço direitinho, numa conta de energia, numa conta de água, a gente precisa ter o direito de fiscalizar se estamos tendo os nossos direitos preservados. Isso mesmo, e agora mudamos de assunto porque o governo federal anunciou um investimento de 380 milhões de reais em programas de ciência e inovação na região amazônica. Confira. Na última quinta-feira, foi publicada uma portaria no Diário Oficial da União que divulga a relação de estados aptos a receber recursos do Programa de Fomento às Escolas de Ensino Médio em Tempo Integral. A verba será distribuída aos estados do Amapá, Acre, Ceará, Maranhão, Mato Grosso do Sul, Pernambuco, Rio Grande do Norte, Rondônia e Sergipe. A portaria autoriza o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação a realizar o empenho e pagamento de recursos financeiros às unidades da Federação. O Ceará será o estado que mais receberá fundos do programa. De acordo com a relação apresentada no Diário Oficial da União, a unidade federativa alcançará mais de 62 milhões de reais. Os recursos devem ser destinados a despesas de custeio, a exemplo de remuneração e aperfeiçoamento de profissionais da educação e compra de material didático e de capital, como construção de instalações. Nayara, e nós temos agora aquele abraço para o nosso telespectador querido que já mandou sua mensagem. Temos aqui a mensagem de Paulo Cassiano, da Vila Peri. Temos o Paulo Chicó, do Maranguape, que sempre está conosco aqui no Da Hora. Temos também o Edilson, de Itaitinga, e a Socorro, de Messejana. Muito obrigada pela sua participação, a todos que estão mandando realmente sua mensagem e participando de vários bairros aqui do Ceará e também do Acre, do Rio Grande do Norte. A sua participação é muito importante. Nayara? Marília, também quero agradecer a participação de uns telespectadores muito especiais para mim, que é a Sândia Lemos e o Emerson Araújo, que já participaram, mandaram as opiniões deles aqui no WhatsApp. E o Senado Federal vota em sessão extraordinária sobre o ICMS dos combustíveis. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, convocou uma sessão extraordinária de plenário para as 14 horas desta segunda-feira. Na pauta estão duas propostas relativas a combustíveis. O projeto de lei complementar, que estabelece um teto para a cobrança de ICMS, e a proposta de emenda à Constituição, que estimula a competitividade dos biocombustíveis em relação aos concorrentes fósseis. O projeto de lei complementar 18/22 é o primeiro item a ser votado. O projeto define que combustíveis, assim como energia, transportes coletivos, gás natural e comunicações, são bens essenciais e indispensáveis. Com isso, os governos estaduais não podem cobrar acima de 17% de ICMS. O imposto incide sobre a circulação de mercadorias e sobre a prestação de serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação. Constitui a mais importante fonte de arrecadação. O relator, senador Fernando Bezerra Coelho, já apresentou sua primeira versão do voto em plenário. 32 sugestões foram apresentadas até amanhã desta segunda-feira. Aécio, você anda de carro? Bastante. E você tem sentido o peso no seu bolso da alta dos combustíveis? Dos combustíveis e de tudo enfim, né? Principalmente dos itens da nossa famosa e abençoada cesta básica. Mas eu queria aqui fazer um comentário.
sobre... O governo federal, ele está tentando de todas as formas reduzir impostos. Eu vi uma matéria esses dias que o STF vai votar uma lei que quer proibir a Petrobras de baixar o valor dos combustíveis agora, porque é ano de eleição. Rapaz, eu vou te contar, eu não sei qual é a cabeça pensante desses caras, o que é que permeia na mente dessas pessoas do STF, com certeza dessa classe política. Porque o governo está tentando baixar os impostos, inclusive vai subsidiar as possíveis perdas dos estados, e é uma dificuldade para baixar o imposto para que o combustível, para que o alimento, para que os bens de consumo cheguem de uma forma mais equalizada, de uma forma mais direta, com valor, com menos impostos à população. Aqui nós tenhamos o direito e a condição de que os nossos recursos possam prover esses direitos nas nossas vidas. E o STF quer impedir a Petrobras de baixar os preços dos combustíveis, porque é ano de eleição. Quer dizer que no ano de eleição a gente não vai andar de carro, não vai comer, não vai fazer mais nada, porque é ano de eleição. O complicado é porque o brasileiro, ele já vive com muitos impostos em tudo, né? E o salário, ele não acompanha, não é mesmo, Aécio? Como dizia aquele grande filósofo cearense chamado Chico Anísio, né? E o salário, existe uma perda de salário que chegou em torno de 17% de 2019 para cá, a perda salarial, a perda de poder de compra do brasileiro com o salário que ele está ganhando, levando em consideração também o aumento que teve no salário, né? O acréscimo que teve no salário agora para 2022. E a gente vai continuar perdendo, e agora, quando chega agora de ganhar um pouco, com o governo tentando reduzir o imposto, o STF vai barrar essa diminuição do preço dos combustíveis, que é quem gera, né? Que o combustível é a mola mestre da economia hoje, porque o transporte é o que leva o bem de consumo e o serviço e o alimento para a mesa do brasileiro. E nós continuamos falando em economia, isso porque, de acordo com a inflação oficial do país, o mês de maio foi inferior ao de abril. Confira. O Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, que mede a inflação oficial, ficou em 0,47% em maio, taxa inferior a 1,06% de abril deste ano e ao 0,83% de maio do ano passado. Os dados foram divulgados na última quinta-feira pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE. Essa inflação que teve essa queda agora nesse mês de maio, acabou tendo um reflexo ainda por conta daquela falta da bandeira tarifária da energia. Então essa bandeira de escassez hídrica interferiu de maneira positiva a sua retirada para que houvesse a queda nesse mês de maio agora do processo inflacionário. Com o resultado de maio, o IPCA acumula taxa de 4,78% no ano. Em 12 meses, a inflação acumulada é de 11,73%, abaixo dos 12,3% registrados no mês anterior. O índice acumulado em 12 meses segue pelo 9º mês consecutivo acima dos 10%. Uma queda na inflação no momento como o país está vivendo reflete positivamente, porque a gente já está percebendo aí que a alta dos preços já expandiu significativamente, né? Então teve uma expansão muito grande. Então, havendo essa queda agora nos próximos meses, vão começar a perceber e a população vai sentir muito forte a queda no preço de alguns produtos esses que são essenciais para o seu consumo. Os alimentos tiveram inflação de 0,48%, bem abaixo dos 2,06% do mês anterior. Alguns itens tiveram queda de preços, como o tomate, batata inglesa e a cenoura. Apesar disso, alguns produtos tiveram alta, como o leite e a cebola. A expectativa é que a gente, já que nós já podemos ter atingido o pico de aumento dos preços devido à inflação, há uma perspectiva, essa expectativa muito forte, que a gente vai ter aí uma redução aí mais para frente. Então isso, com esse controle maior da inflação, com esse controle maior dos preços dos produtos, isso pode ocasionar aí algo positivo para a economia. Então há uma perspectiva assim, não te digo no curto prazo,
porque ainda vamos ter aí ainda alguns aumentos, principalmente relacionados às commodities, relacionado ao custo de logísticas, né? E acaba gerando um certo impacto. Mas no longo prazo a gente vai perceber aí sim, de maneira significativa, uma redução, uma queda nesse processo inflacionário, o que vai trazer de algo positivo para os preços de alguns produtos. E nós já estamos chegando ao fim de mais uma edição do Da Hora. Muito obrigada pela sua participação. Aécio Tavares, suas considerações? Só agradecer a audiência e dizer para você que está nos assistindo na TV União que eu estou aqui amparado por um princípio legal chamado jus jacundi, que é o meu direito de satirizar a notícia. Então, às vezes, digo uma brincadeira, mas dentro dos princípios morais e éticos. Muito obrigado pela sua audiência. Pronto, também quero agradecer a audiência de cada telespectador, em especial Clyde Chaves, que todos os dias assiste e participa, Neto de Calcaia, Wagner da Vila União e de todos vocês em todos os outros estados em que nós estamos no ar. Muito obrigada e até amanhã. Aqui no Frigideira de Johnny, eu tenho o melhor para vocês.